Há uma frase da Clarice Lispector que eu gosto bastante, que ela diz o seguinte: eu não escrevo pra nada nem pra ninguém. E eu acho muito interessante, sempre gostei muito dessa frase dela, dessa parte, né, do texto. E eu me identifico muito porque eu gosto muito de escrever e pra mim é isso também, eu não escrevo pra nada nem pra ninguém, mas eu escrevo pra mim mesma como uma forma de transmutação. Eu acho muito gostoso escrever e aquilo transmuta muito as minhas emoções, minhas formas de pensar, sentir e até mesmo de agir, né? É muito bom. E eu escrevi um texto, eu gostaria de compartilhar aqui. E aí, como diz a Clarice Lispector, né? Quem tiver que ler ou ouvir, vai ser por conta e risco. E eu tenho certeza que pode ser que impacte um pouco, porque geralmente quando a gente ouve falar sobre a inveja, a gente ouve falar da inveja dos outros com a gente. É muito comum, né? Ninguém admite que tem a tal da inveja. Eu acho muito interessante isso, e sempre achei interessante isso, e isso me intrigava muito, assim, muito mesmo. E esse texto meu tem a ver com a inveja, e não é falando sobre a inveja que os outros sentem da gente. Então, se você também é intrigado com esse tipo de assunto, tenta ter um pouquinho de paciência, porque o texto é um pouco longo, mas reflita sobre e, se possível, me fala aí o que você achou. Como eu disse, não escrevi pra nada nem pra ninguém, senão que pra mim mesma, mas se expressar faz parte da nossa natureza humana, então aqui está a minha expressão, que talvez possa impactar para uma pessoa que seja. Todo mundo possui um brilho. Quando uma pessoa não consegue alcançar o brilho dela mesma, com seu máximo potencial latente, ela olha para o brilho de quem atingiu pelo menos um pouco desta luz interna e sente tristeza. Essa é a inveja. Não que a inveja seja má, é apenas um sentimento triste de alguém que não conseguiu encarnar o seu brilho por diversas circunstâncias da vida. Daí ela olha para fora e vê brilho. Inconscientemente ela sabe que tem brilho dentro dela também, mas não consegue florescer. E então vem a tristeza. Não que toda alegria e brilho externo que ela veja seja o máximo potencial do outro. Às vezes nem é a pura expressão da consciência que o outro tem. Nem sempre são conquistas da alma, mas no fundo ela acredita que seja, porque é de alguma forma um brilho. Existem dois tipos de brilho, um advindo da alma e o outro da matéria, mas ambos causam esse sentimento de tristeza naquele indivíduo que não conseguiu atingir o seu grau máximo em nenhuma das duas instâncias. Entre parênteses aqui, entre nós, quem é que conseguiu já atingir esse brilho máximo? Ninguém, não é mesmo? Quem? Só sou um iluminado, né? Budista tibetano que tá lá meditando sei lá quantos anos, ou talvez nem ele, né, gente? Mas vamos voltar aqui pro texto. Com isso, sabemos que a inveja está presente em todos os seres humanos. Sabe por quê? Porque é muito raro encontrar uma pessoa que tenha alcançado seu máximo potencial de alma e de matéria. O de alma é ainda mais raro. Então, a pessoa fica com esse sentimento constante de que ainda falta algo. O ser, o self, busca desde sempre expressar-se por completo, desenvolver-se totalmente, integrar-se com esta parte física humana, expandir seu potencial máximo. Assim começa toda a confusão. Busca-se na matéria preencher o vazio que há, o buraco que ficou ao não encarnar toda a beleza e potencial da alma. Como ela não sabe como fazer isso, ela busca preencher este vazio com a matéria, bens materiais, títulos, etc. E nesse percurso, nessa busca, ela vê alguns com mais bens do que ela, outros com mais virtudes e potenciais da alma. Aí sente a tal da tristeza. De novo, não porque ela é má, mas sim porque ela mesma não consegue satisfazer a si mesma. E só há uma única forma de a alma satisfazer a si mesma, e não é pela via da matéria, é pela via do coração. E a forma é atingindo o seu máximo potencial. Para construir uma casa... Deu uma travadinha aqui. É pela via do coração e a forma é atingindo o seu máximo potencial. Para construir uma casa, cada tijolo é colocado por vez após o alicerce. Para construir a alma não é diferente. A todo instante precisamos colocar um tijolo, claro, após termos feito o alicerce. A base para a construção da alma é o conhecimento.
E aí mora o grande perigo dessa construção. Há tanto conhecimento torto que farão com que construamos nossas bases de formas equivocadas. Um edifício construído com um frágil alicerce não ficará de pé, irá desmoronar ou rachar. Portanto, o conhecimento, a base, precisa ser assertiva, livre de dogmas, unida à verdade, à luz, ao conhecimento puro e sincero de si mesmo. Dia após dia, colocar a edificação de pé através da autoobservação. Ela é quem permite chegarmos ao discernimento. A autoobservação que permite chegarmos ao discernimento. É importante saber discernir quem são as nossas tendências e formas equivocadas de enxergar o mundo e quem é a nossa consciência real, pura, aquela a qual buscamos tanto em sua essência. Modificar os nossos pensamentos, sentimentos, emoções através desse discernimento não é tarefa fácil. Quem falar que tá mentindo. E eu tô aqui pra desmentir. Ainda mais nos dias de hoje, onde há tanto estímulo externo nos tirando do foco interno. Distração. Assim, quando vamos atingindo gradativamente a compreensão de quem somos, o discernimento através da observação de si mesmo, vamos ampliando o nosso potencial, percebendo que todo ser humano é dotado da mesma essência potente, cada um com sua particularidade. E à medida que vamos começando a ter essa luz, aumenta a nossa necessidade de espalhá-la por todos os cantos, e conseguimos perceber em nós, sem vergonha, a inveja e a tristeza que sentimos daqueles que demonstravam mais brilho do que nós. Se a inveja era direcionada àqueles que têm mais brilho de alma, transformamos isso em admiração. Se a inveja for pelo brilho material que o outro adquiriu, compreendemos que este foi mérito da sua busca material e também convertemos em admiração, mas de forma consciente, voluntária, gradativa, aceitando o sentimento de tristeza que outrora acometera. A inveja é muito importante. Você já ouviu alguém falar que a inveja é importante? Nem eu tinha ouvido falar. E ouvi eu mesma falando pra mim mesma. A inveja é muito importante, pois ela é o nosso termômetro para sabermos se estamos indo em direção à nossa conexão com o self, com o nosso máximo potencial, ou se estamos cada vez mais afastados dela. E o problema está quando não conseguimos admitir ou enxergá-la dentro, seja por vergonha ou por ignorância. Poliana Ranieri, 17 de outubro de 2024, quando foi escrito esse texto após acordar de um sonho. E eu quero dizer que eu me sinto muito feliz, porque cada dia que passa com muito estudo, compreensão, com a ajuda dos meus pacientes também, da minha psicóloga, das pessoas que me cercam, de todo o conhecimento que eu fui adquirindo, dos meus amigos, essas compreensões elas vão chegando. Elas não são exclusivas minhas, elas estão aí. E a gente, quando a gente vai ampliando a nossa compreensão, com muito trabalho, com muita autoobservação, com muita compreensão, a gente vai compreendendo as coisas. E hoje eu quero trazer essa reflexão, porque muitas vezes a gente só quer falar que o outro é invejoso, que o outro tem inveja de mim, mas eu não quero admitir que eu tenho inveja. E eu não quero ver o que há de bom e nesse ensinamento que a gente mesmo tem, quando a gente sente algo que a gente não quer sentir, ou que a gente não quer ver que a gente tem dentro. Então fica aqui a reflexão. Seja acolhedor ou acolhedora a si mesmo, a si mesma, a todas as emoções que você tem. Todas elas nos ensinam alguma coisa. Todas, sem exceção. Tudo é aprendizado. Então vamos acolher os nossos sentimentos, as nossas emoções, olhar mesmo para dentro, encarar isso dentro e ver para qual direção nós vamos tomar. O que a gente vai fazer com isso? Vai pôr debaixo do pano? Vai mandar para o inconsciente de volta? Vai rejeitar? Vai reprimir? Ou vai acolher para daí florescer algo melhor, uma compreensão bonita que tem aí por trás? Gratidão a todos guerreiros que ficaram aqui até o final e espero que tenha sido útil para que abra algum tipo de compreensão no seu coração. Até lá, até mais.